Olá, vamos discutir hoje a última parte do texto de José Paulo Neto, intitulado Para a Crítica da Vida Cotidiana. Texto este que está no livro Cotidiano, Conhecimento e Crítica. Neste último item, ao qual dá por título geral A Crítica da Vida Cotidiana, Neto acentua logo de início a necessidade de se retomar a dialética e o pensamento marxiano como um referencial para a análise da vida social e também da vida cotidiana. Lembra ele que, no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, nem a sociologia ou o sociologismo, nem o positivismo e muito menos o irracionalismo servem de caminhos para pensar o capitalismo no seu estágio avançado. E isso porque tanto o sociologismo, quanto o positivismo, quanto o irracionalismo não contemplam a leitura da realidade na sua totalidade, ou buscam aspectos parciais fenomênicos desta realidade, ou então caem em um profundo subjetivismo para analisar a realidade, quando não ficam presos, como é o caso do positivismo, ao fenômeno imediato. Daí que Neto atenta para que a problemática axial da vida cotidiana contemporânea precisa ser analisada com um referencial teórico que esteja à altura de apreender as conexões reais da sociedade que temos diante de nós. Ele observa que é necessário considerar também que a retomada do pensamento de Marx deve ser reatualizada. Isto não significa cair em um ecletismo metodológico ou, muito menos, reformar o pensamento de Marx. O que Neto está reivindicando é a retomada da dialética como instrumento de análise da vida social. É somente através da dialética que se pode compreender adequadamente o capitalismo contemporâneo, que é bem distinto daquele capitalismo do tempo de Marx. Nesse sentido, observa Neto, a problemática axial, portanto central, da vida cotidiana contemporânea é diversa daquela que Marx conheceu diretamente. Reside, não casualmente, no conjunto de processos e fenômenos conducentes a uma forma peculiar de alienação, a reificação. Portanto, a tendência da sociedade contemporânea foi de aprofundar os mecanismos de mistificação social, de tal modo que os indivíduos não percebem a realidade social como produto histórico e produto da sua própria ação. Pelo contrário, vivem subsumidos à ideia de destino, vivem subsumidos à ideia de que existem forças sobrenaturais que comandam a sua vida, ou então instituições que comandam a sua vida e contra as quais nada podem fazer. Para Neto, a questão se tornou mais complexa no interior do capitalismo contemporâneo, uma vez que, ao lado das relações de alienação, ao lado da alienação que percorre o terreno do capital desde a sua emergência, portanto, ao lado daquelas condições de despossessão social, também se configuram outras formas muito mais complexas de responder à realidade, na medida em que esta realidade comparece para os indivíduos de uma maneira reificada, de uma maneira coisificada, ou seja, não como produto da ação humana, e sim como produtos de determinações externas aos próprios homens. Dirá Neto, o típico da vida cotidiana contemporânea, aquela própria do capitalismo tardio, portanto, da fase monopólica do capital, é a reificação das relações que o indivíduo, enquanto tal, desenvolve.
O indivíduo não se vê como criador da história, mas ele se vê como um atributo da história. Não se vê como produtor das relações sociais, e sim como alguém que está lançado no mundo e precisa conviver com aquelas relações sociais contra as quais, aparentemente, ele não pode nada fazer. A situação era um pouco diferente nos estágios iniciais de desenvolvimento do capitalismo, ou seja, na fase concorrencial e mesmo nos primeiros momentos do capitalismo industrial do século XIX. Neto, nesse sentido, faz uma comparação da mudança qualitativa que se operou do capitalismo concorrencial do século XIX para o capitalismo monopolista do século XX, o capitalismo tardio do século XX. Dirá ele, enquanto a organização capitalista da vida social não invade e ocupa todos os espaços da existência individual, como era o caso dos períodos de emergência e consolidação do capitalismo, nas etapas, sobretudo, do capitalismo comercial e do capitalismo industrial concorrencial, ao indivíduo sempre restava um campo de manobra ou jogo, ou seja, restavam os elementos mais claros para construir respostas alternativas. Manobra ou jogo, onde ele pode exercitar minimamente a sua autonomia e o seu poder de decisão, onde lhe é acessível um âmbito de retotalização, pensar a sociedade no seu conjunto, de retotalização humana que compensa e reduz as mutilações e os prosaísmos da divisão social do trabalho, do automatismo que ela exige e impõe. Portanto, enquanto o capital não penetra totalmente e profundamente na vida cotidiana, os polos de rebeldia por parte do trabalho se encontram em um estágio mais vivo. Na idade avançada, no monopólio, a organização capitalista da vida social preenche todos os espaços e penetra todos os interstícios da existência individual. A manipulação desborda a esfera da produção, domina a circulação e o consumo e articula uma indução comportamental que permeia a totalidade da existência dos agentes sociais particulares. O inteiro cotidiano dos indivíduos se torna administrado. Ora, com isto, Neto quer dizer que, num primeiro momento, o capital tem o controle, fundamentalmente, da força de trabalho no interior da fábrica, no interior da empresa, naquela relação direta de exploração do capital sobre o trabalho. A fase contemporânea do capitalismo é aquela na qual os mecanismos de dominação do capital, aquilo que Neto chama, resgatando de Lukács, de fase manipulatória no capitalismo tardio, que estes mecanismos eles se aprimoraram e começam e penetraram também no espaço da vida privada, naquelas várias esferas da vida privada, de tal modo que o capital exerce uma dominação quase que absoluta sobre as individualidades que integram o modo de produção capitalista. Neto cita, por exemplo, a respeito desta invasão, ou a propósito dessa invasão, como que o capital penetrou na constelação familiar, na organização doméstica, na fruição estética, no gosto artístico, por exemplo, no erotismo, na criação de imaginários e na gratuidade do ócio. Até mesmo o ócio se encontra subordinado à lógica do capital. Basta ver que, para se divertir, o indivíduo geralmente é obrigado a comprar uma mercadoria chamada pacote de viagem, com a qual vai desfrutar uma semana ou alguns dias em algum lugar paradisíaco, para ter a ideia de que a vida é maravilhosa. Portanto, a vida cotidiana, ela entrou no rol de programação do capital. Não apenas a fábrica programa a existência do indivíduo, mas também a vida cotidiana básica dos indivíduos, ela passa a ser filtrada pela lógica do capital.
Neste sentido, o que se assiste na fase monopólica do capital é uma planificação global, vertical e burocrática. Vertical, porque existem grandes aparelhos de dominação, grandes sistemas que constroem continuamente esse terreno do fetichismo e esse terreno da reificação social. E burocrática, na medida em que cada vez mais a vida cotidiana se dá dentro de parâmetros relativamente pré-definidos. É lógico que estes parâmetros pré-definidos não eliminam as contradições mais gerais do capital, mas se busca cada vez mais uma racionalidade burocrática para que o capital possa produzir e reproduzir as suas estruturas. Esta dominação, ou esta tendência de controle vertical e burocrática, cobre toda a vida, cobre a vida como um todo, seja da distribuição, destruição ecológica, ao conteúdo do lazer, do controle da mobilidade da força de trabalho, ao contínuo, instrução formal, informal, etc. Todos os poros da sociedade, a educação fica sob controle do capital, a ecologia está sob controle do capital, assim como várias outras dimensões da vida social. Nesse sentido, diz Neto, a organização capitalista monopolista da grande indústria moderna modela a vida cotidiana. A organização inteira da sociedade macroscópica é organizada pelo capital, e o capital impinge a esta estrutura macroscópica os seus ritmos e os seus ciclos. Introduz com a sua lógica implacável o relógio de ponto e os seus padrões em todas as micro-organizações, não apenas no domínio macroscópico, mas também no domínio microscópico. O capital, ele se faz presente. Esta lógica, ela afeta até mesmo aqueles projetos alternativos, aqueles dos quais os indivíduos se tornam, por exemplo, bastante zen, vão lá para alguma montanha isolada, esperando chegar um disco voador, ou então cultuando algumas pedras, no sentido de dizerem que estas pedras provocam um bem-estar, ou que estas pedras curam de determinados males, sobretudo dos males espirituais. Esquecem-se estes esotéricos que, mesmo para consumir estes produtos, eles precisam da grande indústria. Eles não acham estas pedras em lugares quaisquer, eles não encontram os pós de dragões em quaisquer lugares, mas também não encontram as roupas de bruxos ou bruxas em qualquer lugar, são mercadorias. Então, por mais que tentem colocar a vida num plano de uma espiritualidade abstrata, ainda aí eles precisam passar pelo domínio da mercadoria, pela lógica do capital, pelo controle da vida social reificada, instaurada pelo capital na sua fase monopólica. Num quadro social e cultural como este, observa Neto, somente o recurso à crítica da economia política marxiana pode abrir a via à sua inteligência no sentido de compreensão desta realidade. Porque aqui o que se universalizou na imediaticidade da vida social, portanto, no empírico, no plano do fenomênico, são os processos peculiares ao modo de produção capitalista, que se encontram na base do mistério da forma mercadoria, que, então, dominam toda a organização social. Esses processos penetram e conformam a totalidade das relações de produção social e das relações que viabilizam a sua reprodução. Portanto, para responder a esta ordem do capital que se instaura, ordem-desordem do capital que se instaura na fase monopólica do capital, é necessário resgatar o pensamento crítico. E as bases do pensamento crítico são encontradas na teoria marxiana, sobretudo no método proporcionado por Marx, que é a dialética, análise dialética da realidade.
É através da reapropriação do método, como força viva, um método capaz de compreender a contemporaneidade, que se pode responder adequadamente à rígida e extrema divisão social do trabalho, que na fase monopólica do capital subordina todas as atividades produtivas e improdutivas. Lembrando que, para Marx, trabalho produtivo é aquele que participa diretamente do processo de acumulação do capital. E trabalho improdutivo é aquele que não participa da acumulação do capital. Quando um indivíduo, ele trabalha em uma empresa fazendo jardinagem, ele é trabalhador produtivo. Se o mesmo indivíduo for contratado para fazer uma capina na sua residência, ele é trabalhador improdutivo, uma vez que ele não está naquela atividade conduzindo a acumulação de capital ou contribuindo para a acumulação de capital. Daí que o método marxiano permite responder à rígida e extrema divisão social do trabalho, que subordina todas as atividades produtivas e improdutivas. A disciplina burocrática permite também responder à disciplina burocrática que transcende o domínio do trabalho e regula a vida inteira de quase todos os homens. Este método permite dissolver este poder opressivo, reconhecer os mecanismos sobre os quais está estruturada esta sociedade, na qual a reificação social se aprofunda, na qual a coisificação das relações sociais se aprofundam. Neto observa ainda que, a partir da utilização ou do resgate do método marxiano, é possível desvendar aquelas aparências que se escondem por debaixo da vida cotidiana. Aquela vida cotidiana que cada vez mais se apresenta aos indivíduos como algo repetitivo, como algo monótono, como algo sem esperança, como algo que já está fadada a ser aquilo que ela, tal como ela se configura na imediaticidade. Observa Neto ainda: o caos imediato em que se configura o cotidiano da massa dos homens parece feito de coisas, ou seja, o ser da vida cotidiana, ele vive o seu cotidiano de uma maneira fragmentada. Daí que muitas vezes os indivíduos levantam a seguinte frase: este mundo está uma loucura, ou então o mundo está perdido, tudo o que está acontecendo não tem lógica. E fazem exatamente estas afirmações porque estão vendo o mundo de uma maneira totalmente fragmentada, e não nas suas conexões internas, e não na sua totalidade. Veem o mundo a partir da faticidade, do imediato, do fenomênico. Ou seja, esta faticidade pela qual o ser social se revela na cotidianidade é o traço pertinente do capitalismo tardio. O capitalismo tardio aprofunda a existência destes indivíduos no plano do estritamente imediato, impedindo, em certo sentido, que estes indivíduos percebam a sua realidade como um complexo de complexos. Prossegue Neto: enquanto a produção mercantil transitava pela manufatura e pela industrialização incipiente, o trabalhador tinha a impressão de que o seu trabalho e o produto dele lhe eram estranhos, porque outro, ou seja, o capitalista, que ele identificava como uma pessoa ou um grupo de pessoas, os expropriava. Já na sociedade burguesa madura, aquela do capitalismo tardio, aquela da fase monopólica, além desta realidade, ou seja, os mecanismos de dominação do capital sobre o trabalho prosseguem. Além desta realidade, a esmagadora maioria dos homens, dos seres sociais, proletários e não proletários, tem a impressão de que a sua existência, mais que o seu trabalho e os frutos dele, é direcionada por uma instância alheia, incógnita, impessoal, uma instância fatual que se impõe a eles e contra as quais eles nada podem fazer, que se manifesta pelo conta-gotas do institucionalizado. Coisas organizadas como a família, a empresa, o colégio,
o banco, a universidade, a companhia, a empresa, o exército, etc. Destacando-se também neste rol o próprio Estado, que aparece aos indivíduos como uma instância supra-histórica e supra-social que comanda a vida dos indivíduos sem que contra eles não podem fazer nada. Basta ver aquela leitura básica da vida cotidiana, onde os indivíduos sempre falam: existem os poderosos que têm tudo e existem nós que não podemos nada. Este é o momento da reificação da vida social. É o momento na qual os indivíduos se veem como seres atomizados. Nesse sentido, o que está em jogo no centro da cotidianidade contemporânea é a problematização desta objetividade que está instaurada nas formações econômicos-sociais, onde o modo de produção capitalista consolidou e desenvolveu o seu predomínio. Só que, para isso, Neto ressalta mais uma vez, é necessário se apossar dos instrumentos teórico-metodológicos. Sem os instrumentos teóricos elaborados pela crítica da economia política marxiana, é impensável o desvelamento, o desvendamento, portanto, a desantropomorfização da vida cotidiana. É impossível o desvelamento da faticidade, daquele empírico imediato que está em questão, e todas as suas decorrências na estrutura da vida cotidiana contemporânea. Para Neto, esta é uma tarefa que se coloca para todos aqueles que estão envolvidos ou que estão empenhados em desvendar o que é a vida cotidiana sob o controle do capital e o que é a própria sociedade capitalista. Neste sentido, ele termina o texto reivindicando esta postura também para os assistentes sociais, lembrando que a teoria marxiana não faz parte da trajetória constitutiva dos assistentes sociais, mas é somente se apossando dela que os assistentes sociais podem construir respostas adequadas na sua inserção prática, na sua inserção na vida cotidiana, na sua atividade profissional. Vale a pena, neste sentido, pegar as últimas linhas do texto de Neto. Diz ele: a tomada da realidade de que a cotidianidade contemporânea é um nível constitutivo supõe a reconstrução reflexiva da sua ontologia, compreender esta realidade tal como esta realidade é. E isso implica compreender a totalidade concreta própria da sociedade burguesa madura, portanto, da sociedade burguesa na fase monopólica, na fase do capitalismo tardio, que é uma expressão que ele herda de Ernest Mandel. E a caça mais pertinaz das mediações é um imperativo para que a dissolução da opacidade imediata dos fatos cotidianos não redunde numa indiferenciação que substitui as passagens e conversões efetivas e reais que mantém tenso o tecido social. Mas, para isso, é necessário se apossar das mediações, das categorias fundamentais que contribuem para explicar esta realidade para além da sua faticidade, para além da sua manifestação imediata, para além da sua expressão fenomênica. Nós, assistentes sociais, no caso nós, ele está se referindo a ele e à categoria dos assistentes sociais, para nós, assistentes sociais, é irremediável o apelo a uma postura teórico-metodológico e a um sistema categorial. Aqueles que peculiarizam a obra marxiana, que, definitivamente, são alheios à nossa tradição formativa e operativa, a tradição formativa e operativa dos assistentes sociais. É tempo de subverter esta tradição. E com estes elementos encerramos a discussão deste capítulo de José Paulo Neto para a crítica da vida cotidiana, que está no livro Cotidiano, Conhecimento e Crítica. Espero que tenham gostado da reflexão.
Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de tentar esclarecer textos que, por vezes, podem parecer bastante complexos, e o são efetivamente, mas que, com um certo empurrãozinho, ficam mais fáceis de serem entendidos. Até uma próxima.